Olá, pessoas. Essa é a nossa sexta videoaula do curso de Ciclos Integrados e Sistemas Embarcados 2021.1. Então, hoje a gente vai falar sobre o controle de recursos compartilhados, também conhecido como exclusão mútua, o Mutual Exclusion. Então, a gente vai falar justamente dos tipos de como solucionar esse problema. Primeiro, o problema em si, por que existe o problema dos recursos compartilhados, depois quais são as soluções encontradas na literatura e, e falar um pouco de cada uma delas. Então, não necessariamente direto para o sistema operacional que a gente está utilizando, que é o FreeRTOS, mas sim de uma maneira geral, como as soluções podem ser abordadas de diferentes maneiras. Então, começando com o problema do uso de recursos compartilhados. Da onde vem esse problema? Então, em um sistema com única CPU, o processador é um recurso compartilhado, ou seja, todas as tasks, threads estão utilizando em tempos, em parte do tempo, né, time slice, é, aquele, aquele processamento. Então, até agora não houve problemas em compartilhar esse recurso finito entre os vários processos, que são as tasks, já que tudo é controlado pelo scheduler. Então, o sistema operacional é responsável justamente para que, dado o tempo e a necessidade de cada uma das tasks, ele que vai tirando de contexto alguma task, colocando outra. Mas isso não é verdade para qualquer sistema. Diferentes tasks podem querer utilizar o mesmo periférico, espaço de memória, ao mesmo tempo. E disso a gente precisa ter algum controle disso. Então, vamos ver o problema. Então, considere o exemplo em que pode acontecer a seguinte situação, em que um algoritmo de controle é executado de intervalos de tempos controlados por um timer. Então, aqui tem o algoritmo de controle e na interrupção de um timer ele vai gerar, vai sempre calcular os novos coeficientes para rodar e atuar no sistema. Então, parte dos dados utilizados vem de um conjunto de coeficientes guardados em uma memória de escrita, de escrita e de leitura compartilhada com outras partes do processo, que é justamente o nosso data pool. Então, os valores e os coeficientes são derivados de entradas de uma unidade de keyboard display, ou seja, então, parte dos dados que vem para esse data pool vem, na verdade, de dados digitados nesse keyboard display. Então, depois que digitado, existe uma transformação, cálculo do algoritmo em relação a transformar os valores, as teclas digitadas em coeficientes. Depois disso, eles vão para o data pool e eles vão ser parte das entradas que o nosso algoritmo de controle está utilizando para gerar a nossa saída da nossa variável manipulada. E qual é o problema em si? Qual é o resultado que teremos se o loop de controle for ativado enquanto coeficientes estão sendo atualizados? Então, a verdade é que a gente tem um data pool, uma memória que, para o nosso algoritmo de controle, ela é uma memória de leitura, enquanto para o nosso sistema de entrada de dados aqui com o teclado e o display, ele é uma memória de escrita. Só que os dois sistemas compartilham essa memória de dados. E o que acontece, então, se os dois tentarem acessar os memórias, um escrever e o outro ler ao mesmo tempo? Então, levando em consideração, por exemplo, que cada coeficiente seja uma palavra de 8 bytes, ou seja, 64 bits, vamos considerar aqui então que a gente está trabalhando com floats de dupla precisão. Se nosso sistema for de 64 bits, apenas um coeficiente pode ser atualizado por vez. Além do mais, um valor pode ter sido apenas parte atualizado, dependendo então do como é o acesso a essa memória. Então, dado que a nossa memória seja de leitura e escrita 64 bits, que normalmente não é, normalmente você tem muitas memórias que são de 8 bits ou 32 bits, então, tanto você pode pegar apenas parte desses coeficientes atualizados, como também você pode pegar um desses coeficientes onde só parte dele, parte dos 64 bits, foi atualizado. E o resultado disso pode ser desastroso para o seu sistema de controle. Então, dependendo da parte crítica da variável que ele vai manipular, do atuador que ele está tentando mudar a saída dele, o resultado pode ser desastroso, inclusive crítico para o sistema e gerar perdas. Então, como é possível resolver esse problema? Em termos gerais, a solução parece ser bastante simples, né? Então,
o que a gente precisa é que garantir que nenhum recurso compartilhado pode ser acessado por mais de um processo, mais de uma task ao mesmo tempo. E isso, a ideia é implementar uma estratégia de exclusão mútua, ou mutual exclusion, que é justamente o que a gente vai tentar ver hoje. Seja por, como a gente mostrou, um data pool, ou seja, uma memória que vai ser acessada por diferentes agentes, diferentes tasks, ou seja, então, os periféricos do nosso sistema, que às vezes você só tem uma entrada de dados, muitas vezes você só tem um conversor AD no seu sistema com vários canais de captura, onde cada canal de captura está ligado a algum sensor diferente. Então, as tasks responsáveis por cada um desses sensores vai ter que acessar esse recurso que é finito em tempos bem determinados e que não pode ter dois ou mais tentarem acessar ao mesmo tempo. Então, você precisa implementar essas estratégias de exclusão mútua. Então, a mais simples, vamos começar pela mais simples, que é utilizando uma única flag. Então, imagine que para controlar um acesso a um item comum e compartilhado, nós colocamos ele dentro de um quarto especial. Então, tá gravando. Ok. Então, a ideia aqui é que a gente tem o nosso quarto especial, onde tem o nosso recurso crítico e que, vamos colocar aqui, ele é controlado por uma flag, que quando ela está levantada, indica que o recurso está em uso, quando a flag está abaixada, significa que o recurso está livre. E que você tem diferentes entradas quando você tem diferentes agentes querendo saber o que é que está acontecendo lá dentro. Então, uma portaria é disponibilizada para cada task que deseja usar o recurso. Nesse caso aqui temos duas portarias, e gate 1 e gate 2, e uma flag indicadora é utilizada para mostrar quando e se uma task está no quarto, ou seja, se existe algum usuário utilizando aquele recurso, aquela área crítica. Então, a flag só consegue ser visualizada de dentro da portaria, então você tem que entrar na portaria e, a partir de uma janela, verificar como é o status da flag. Então, assumindo que inicialmente que a área crítica está vazia, a flag estará abaixada. Então, dado que um usuário chegue aqui dentro, desejar usar o recurso, ele vai entrar na portaria, ao olhar para a flag e ver ela abaixada, então ele pode entrar dentro e utilizar o recurso. Então, encontrando a flag abaixada, ele vai levantar a flag e entrar na área crítica, que é justamente o que ele fez. Levantou a flag e entrou na área crítica. Vamos dizer que nesse momento um usuário 2 chega na cena também querendo utilizar o recurso, ou seja, aqui. Ele, ao entrar dentro da portaria, ele vai ver a flag levantada, e como ela está levantada, ele vai ficar esperando ali, simplesmente esperando a flag ser liberada. Eventualmente, o usuário 1 vai sair do sistema e vai, ao sair, ele vai e baixa a flag. Quando ele baixar a flag, o usuário 2 vai verificar que a flag se encontra abaixada, logo ele pode entrar e utilizar o recurso. Antes de entrar, ele entra, levanta a flag e utiliza o recurso. Então, isso parece simples e eficiente. Na verdade, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Um deles é na hora de implementar isso em hardware. Então, no firmware, no caso, o recurso, pense no caso em que pode dar problema. Então, o recurso está livre quando o usuário entrou na portaria, ele checa a flag, como ela está abaixada, ele levanta a flag. Ao mesmo tempo, o usuário 2 entra na portaria e checa a flag, ela está abaixada ainda. Então, ele, até onde ele consegue saber, está livre para entrar na área crítica. Os dois usuários tentam entrar na área crítica ao mesmo tempo e acontece o choque. A gente vai trabalhar sempre como se mais de uma task, mais de um trabalho, de um processo, de um usuário pudessem estar trabalhando ao mesmo tempo. E isso justamente porque a gente está levando em consideração que o nosso sistema pode possui preempção e pode simplesmente trocar qual é a task que está trabalhando a qualquer momento, dependendo do time slice que o sistema operacional deu para ela. E assim como para o usuário,
a gente vê quando fica transparente, como se todas as tasks estivessem rodando ao mesmo tempo. Também, para a gente verificar quando esses problemas ocorrem, a gente também leva em consideração essa concorrência, mesmo que ela não seja real, mas graças ao sistema operacional e ao scheduler que está mudando qual é a task que está rodando, então esses problemas podem ocorrer sim. Então, nesse último caso, o sistema de segurança foi quebrado porque existe um lapso de tempo entre o usuário checar a flag e ele mudar o status dela. Em termos de computação para um sistema com um único processador, isso equivaleria. Então, o passo a passo seria carregar uma variável status da memória para um registrador interno do processador. Então, isso lá no baixo nível mesmo. Então, que a gente vai ter os registradores do processador, o controle, uma memória de dados aqui, ou mesmo de configuração do sistema, ou seja, alguns registradores. Então a ideia é que a primeira aqui, ele vai carregar da memória para um registrador, depois ele vai checar essa variável que ele carregou. Se o valor é de ser livre, então ele vai mudar o valor para em uso e vai escrever novamente na memória. E caso contrário, ele vai checar novamente. Então veja que ele leu, ele carregou, leu. Se um caso ele mudou, depois que ele mudou, ele escreveu na memória. Então, se isso não for feito de forma atômica, o que acontece é que durante esse meio tempo ele pode ocorrer a preempção e outra task pode entrar e tentar utilizar esse recurso. Então, durante a sequência, o usuário 1, que é a nossa task, pode ser preemptada. Então, isso acontece após ter carregado o valor da variável na memória, antes de mudar o seu valor no status. Então, podemos ter problemas. Supondo que a task que substitui a task 1, quando houve a preempção, foi a task 2, quando ela chegar ao status, o valor da variável ainda vai ser o antigo. Então, quando a task 1 voltar, ela entrará na área crítica e o mecanismo de exclusão mútua terá falhado. Felizmente, as arquiteturas modernas de microprocessadores são capazes de realizar um set and test de uma variável, seja bit ou byte, em uma única instrução. Isso significa que a verificação e levantamento da flag é uma operação atômica e a segurança é assegurada. Então, a operação atômica, como o nome mesmo indica, seria justamente uma operação, uma instrução os conjunto de instruções que não conseguem ser quebradas em mais de uma. Então, justamente elas não conseguem. Ou ela não aconteceu, ou ela aconteceu antes de uma pré-empição. Então, contudo, isto pode não ser verdade para sistemas multiprocessados, nos quais existe uma concorrência real de recursos, onde você pode ter duas tasks realmente funcionando ao mesmo tempo. Então, mas pensando no nosso caso aqui, que é um sistema com um único processador, um único núcleo de processamento, a técnica de uma única flag é simples de implementar, fácil de usar e segura. No entanto, ela não é muito eficiente, como mostrado quando a task encontra levantada, a task fica lá num loop de checagem que ela nem trabalha, mas fica ocupando o nosso processador. Mas essa task não pode mudar o estado das flags, então continuará nesse modo de espera ocupada pela duração do time slice. Normalmente você acaba fazendo quando a gente bota os loops infinitos e quando a gente bota também para esperar um tempo estourar. Vamos dizer assim, quando a gente utiliza o sDelay until, o sDelay until não, porque a task realmente dorme. Mas quando a gente utiliza lá o nosso how get tick e fica esperando um tempo estourar dentro da main. Então, ele está ocupando aquele processador simplesmente para ficar verificando o status dessa flag, que no caso se algo ocorreu ou não, enquanto o seu processador vai estar consumindo energia e que poderia também estar fazendo outra task ou simplesmente estar economizando essa energia para diminuir o processamento. O resultado é a perda de tempo do processador e a redução da performance do processo. Tal ineficiência não é aceitável em sistemas que precisam ser muito rápidos. Logo, é necessário achar uma alternativa para a exclusão mútua que é fácil notar que a task precisa liberar o processo quando encontra o seu caminho bloqueado.
ou seja, a flag levantada, isso quer dizer que o nosso sistema operacional precisa suspender essa task, e esse comportamento é chamado suspend wait, ou espera suspensa, e pode ser implementado de diferentes maneiras. Em alguns casos, isso poderia ser feito sob o controle do programa, usando uma sinalização cooperativa. No entanto, uma técnica muito melhor empregada na construção de projetos especificamente para suportar operações de suspend wait é o semáforo, mutex e o monitor. Então, vamos falar do semáforo, do mutex e no monitor simples, mas de forma mais geral, justamente porque eles são implementados de formas diferentes em cada sistema operacional. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai justamente focar em como o semáforo e o mutex são implementados no FreeRTOS. Então, os semáforos, essencialmente, um semáforo é um item de dado de programa que é usado para decidir quais tasks podem ser executadas ou devem ser suspensas. Existem dois tipos de semáforos, que são os semáforos binários e o semáforo geral ou semáforo com contador. No inglês, justamente, é o General Semaphore ou Counting Semaphore. Ambos os trabalhos sobre esse princípio do semáforo foram desenvolvidos por Edgar Dijkstra em 1965 e, se vocês quiserem, o trabalho se encontra disponível na internet. O único problema é que ele é em holandês. Então, fica aí para se algum de vocês sabe ler em holandês. Então, já o do monitor simples, etc., tem coisa em português, dá pra gente botar alguma coisa lá, até como material extra, caso vocês queiram ver a parte mais teórica por trás. Até porque aqui a gente vai ver um modelo mais simplificado do monitor, por isso mesmo chamado de monitor simples. Então, o semáforo binário. O semáforo binário é fundamentalmente um mecanismo de controle de fluxo de tasks que funciona como um sinal de trilho de trem, como aqui. Ele simplesmente vai indicar se a task pode continuar a executar o código ou não, similarmente a um sinal de trem. Caso contrário, o sistema operacional suspende a task até que aquele semáforo libere para ela continuar rodando. Uma vez suspensa, a task continuará nesse estado até que volte a ficar ready devido a alguma ação do programa. Então, os semáforos binários são usados para dois propósitos distintos em softwares concorrentes, que um é modo de implementar a exclusão mútua, que é o que a gente está querendo aqui, e o outro é a sincronização entre tasks. Como a gente viu na nossa última lista, utilização de, por exemplo, do task resume from ESR, não, a gente utilizou isso para poder sincronizar tasks quando ocorriam alguns eventos, mas é muito mais comum em sistemas operacionais de tempo real você utilizar semáforos para realizar essa sincronia de tasks e eventos, ou então sincronia entre tasks, mais do que você ficar resumindo e suspendendo, suspendendo ou botando para rodar, habilitando a execução de alguma thread. Isso é muito mais comum você usar semáforos. No entanto, agora a gente vai ver que também a gente consegue fazer outra coisa, que é controlar o acesso a um recurso, ou uma área do código crítica, ou um recurso finito do nosso sistema. Então, pode ser para essas duas coisas. Vamos olhar o uso dele primeiro para exclusão mútua. Depois a gente pode olhar ele como sincronia de tasks, justamente quando a gente estiver falando sobre sincronia e comunicação entre tasks. Então, o conceito de semáforo, quando usado para controle de acesso, é o de controle de entrada de um estacionamento. Então, em que você tem uma fila de espera e você tem uma cancela que vai indicar se você pode entrar ou não no sistema. Você vai ter um botão de request para você entrar no estacionamento, e do lado já um botão de finish dizendo que você está saindo do estacionamento, e que seria, por exemplo, um estacionamento com uma única vaga, apenas, por exemplo, para carga e descarga, ou entrada e saída de passageiros. E ainda você tem um alto-falante para o sistema dizer se você pode entrar ou não, ou seja, se a vaga lá está ocupada ou não. Então, nesse caso, o recurso compartilhado é uma vaga única, ou uma área de embarque e desembarque, e logo que o semáforo
o que queremos garantir é que um e apenas um carro tem acesso à vaga por vez. Para isso, os usuários são comunicados que antes de tentar estacionar, eles precisam checar se a vaga está livre ou não. Para isso, eles usam justamente os 3 botões, que seriam o de requisição. Quando apertado, o usuário indica que o atendente de estacionamento, que a entrada do estacionamento foi solicitada. O botão de saída, quando apertado, o usuário indica para o atendente que o estacionamento está com a vaga livre. E o alto-falante, que é justamente o meio que o atendente tem de responder aos clientes quando eles apertam um botão. Então, assumindo inicialmente que o estacionamento está vago e um usuário aperta o botão de requisição do Wait on the Semaphore, a ideia é que ele aperta no Request, como o recurso está livre, então a cancela é aberta e ele entra, utiliza o recurso, na hora de sair, ele aperta em Finish e vai embora, liberando novamente o recurso. Então, mais o caso em que outro carro, por exemplo. Então, temos aqui um utilizando. Esse aqui é o meu carro. E chega outro. Quando ele apertar em Request, ele já vai estar aqui ocupado. Então, ele espera nessa fila fora da nossa área crítica. Apenas quando alguém apertar em Finish, indicando que o recurso está vago, é que essa task aqui vai poder ter acesso, tomar acesso ao sistema. Então, se chegar mais tasks, elas vão ficar aqui em uma fila esperando para serem atendidas. Essas filas podendo ser com prioridade ou não, ou seja, pode ser uma fila FIFO, então o primeiro que chegar é o primeiro a conseguir pegar o recurso, como ela também pode ser uma fila com prioridade, então a task com maior prioridade vai ser o primeiro a pegar o recurso. Isso depende de como isso foi implementado no sistema. Então, um ponto importante é que acontece quando uma task com prioridade mais alta chega, acontece que já está esperando na queue. Em geral, como eu disse, existe uma FIFO, que o potencial problema é o delay, ou seja, é a inversão de prioridade, como a gente vai ver em uma aula posterior, em que uma task com prioridade mais baixa está fazendo uma task com prioridade mais alta, ficar esperando por ela executar. E também existe problema quando a gente tem preempção com prioridade. O que pode acontecer é o task starvation. E uma task está lá na fila esperando para utilizar um recurso, mas uma task com maior prioridade sempre pega esse recurso e não deixa essa task de mais baixa prioridade utilizá-lo. Então, existem esses dois problemas, dependendo do sistema, você verifica o que é necessário para resolver. A gente, justamente, aula posterior, a gente vai ver justamente como trabalhar com herança de prioridade para tentar minimizar esses problemas e também acabar não causando nem task starvation, nem delay, ou pelo menos ter certeza que não vai acontecer esse delay, mas nem tanto certeza se vai acontecer o task starvation. Então, cabe ao projetista decidir qual e quando utilizar cada método, mas ambos os casos podem ser modelados por esse diagrama de blocos simples. Então, a ideia é que uma task pode estar executando um código, parte do código que não é numa parte crítica, ou seja, que não é um data pool que é utilizado por várias tasks, nem também utilizando um periférico que também tem um número finito desse periférico para ser utilizado. Depois ele entra no processo de preparar para acessar o recurso compartilhado. Depois ele faz o request, ou seja, ele pede para utilizar o sistema e ele vai ter duas respostas possíveis. Uma é que ele pode utilizar o recurso, outra é que ele vai ser suspenso, vai entrar numa fila até que o recurso esteja disponível, aí ele usa o recurso e depois ele libera o recurso. Então, de qualquer forma, dá para você, independente de qual o sistema se é um FIFO ou Priority Preemption,
system, você consegue implementar, pensar como é que acaba funcionando a partir desse sistema de blocos simples. Então, como dito anteriormente, um semáforo individual é criado para cada recurso compartilhado. Em termos de código, o semáforo nada mais é do que uma variável dado que vai indicar se algo pode ser ou não pode ser tomado, né? Quando você acaba usando esse termo de que o recurso foi tomado por alguma das tasks. Como isso é implementado depende de sistema operacional para sistema operacional. Então, vamos ver justamente a aplicação que a gente mostrou antes. Então, em que a gente continua tendo um único data pool em que ele é entrada de dados para o nosso sistema de controle e ele é uma memória de escrita para o nosso sistema de entrada de dados a partir de um teclado. Então, primeiramente, nós criamos um semáforo chamado coeficiente semáforo, ou seja, justamente aqui a gente vai utilizar duas operações relacionadas, que é wait, ou seja, que é o que significa que você vai esperar por aquele recurso, e o signal, que significa que você está liberando esse recurso. Essas duas palavras são muito utilizadas na literatura e estão implementadas em diferentes sistemas operacionais. Essas funções aqui, pensem nelas como apenas um pseudocódigo. O que a gente vai ver é que muda um pouquinho quando a gente está usando o FreeRTOS. O FreeRTOS tem uma coisa muito interessante, é que para todas essas questões, de seja semáforo, seja grupo de eventos, seja filas, que a gente vai ver mais para frente, você sempre pode pedir um dado recurso ou pedir para escrever em algum canto por um tempo determinado. E caso você não consiga fazer aquilo dentro daquele tempo, a sua task não fica presa. Você consegue, inclusive, colocar um código relacionado a se ele não conseguiu aquele recurso, ele poder fazer outra coisa, poder lidar com aquele problema. Então, só que a gente não vai justamente ver o caso específico do FreeRTOS. Então, a gente vai ver o caso que também dá para utilizar as funções do FreeRTOS, que é uma vez que você pede para utilizar um recurso, você vai ficar lá para sempre e só vai continuar a funcionar, só vai sair da suspensão quando você tiver aquele recurso. Então, o semáforo binário só tem dois valores, então 0 recurso em uso e 1 recurso livre. Então, a função wait teria em alguma parte de sua programação justamente verificar se o recurso está disponível. Se o recurso estiver disponível, ele vai transformar o recurso em indisponível e, caso contrário, ele vai suspender a task que está querendo utilizar aquele recurso. E a função signal, justamente que libera libera o recurso, em alguma parte do seu código vai ter algo como se tem alguma task esperando na fila, ele vai acordar essa task. Caso não tenha nenhuma task disponível, então aí ele pode indicar para o sistema a flag dizendo que o nosso recurso está disponível novamente. Então, e um uso genérico do nosso sistema seria justamente você está rodando alguma parte do programa que não precisa de proteção. Aí você, quando vai utilizar uma parte que precisa de proteção, você chama o wait. Então, nesse caso aqui, ele vai esperar até que ele tenha esse recurso em mãos. Quando ele tiver, então, se o recurso estiver disponível, ele já passa para a próxima linha do código. Caso contrário, essa task é suspensa e só vai ser acordada justamente quando esse recurso estiver disponível. Então, quando ele tiver, ele vai usar o recurso. Depois de usar o recurso, ele libera o recurso e pode rodar outras partes do código que não precisam dessa segurança relacionada ao uso de um recurso específico que precisa, que são justamente memórias, periféricos e etc. Wait e signal são definidos como tipos primitivos, primitive types, isso é, cada uma é indivisível, justamente para não ter o problema falado anteriormente de haver preempção enquanto está pedindo wait ou
realizando o signal. Em outras palavras, uma vez que o wait e o signal começam a executar, a sequência de instruções não pode ser interrompida. Garantir essa indivisibilidade não é fácil, mas precisa ser feita. Mas é uma operação que precisa ser protegida pelo sistema operacional e não pelo programador. Ou seja, se você está implementando um sistema operacional, você tem que levar em consideração isso. Como é que você pode fazer isso? Você tanto pode lidar com desabilitar interrupções. Por exemplo, o nosso sistema operacional precisa que o timer 1 que a gente sempre está utilizando, estouro dele é que vai indicar quando vai ocorrer a preempção, quando é que uma task vai trocar, vai tomar acesso, vai sair de ready program. Se as minhas interrupções estão desabilitadas, o sistema operacional não vai chamar não vai fazer a preempção. Então você poderia fazer esse código e depois acordar novamente as interrupções. Tem problemas relacionados a isso? Tem, vamos ver um pouquinho mais para frente, justamente, porque se você está muitas partes do código que você está desabilitando a interrupção e você tem um código muito grande, vai acontecer que o seu comportamento dinâmico do seu sistema vai ficar cada vez mais imprevisível e a contagem de tempo deixa de ser feita de modo efetivo e o seu sistema quebra, vamos dizer assim, não vai fazer mais o que ele precisava fazer. Outras é justamente utilizar as instruções das arquiteturas dos microprocessadores, onde ele poder checar e trocar o valor de um bit de forma atômica. Então, isso aí vai de arquitetura para arquitetura de microprocessador e justamente você tem que ir para um bem mais baixo nível quando está tratando dessa solução. Mas, novamente, isso é um problema do projetista do sistema operacional. O que temos garantia é que estamos utilizando um sistema operacional confiável bastante para que o programador que está fazendo só o código, a aplicação do seu sistema embarcado, não precise se preocupar com isso. Então, vimos o semáforo binário, vamos agora ver o semáforo geral, o semáforo com contador, o counting semaphore. Então, suponha agora que o nosso recurso compartilhado não seja mais único, e sim um conjunto de itens, cada item é idêntico um ao outro e fornece um serviço específico. Por exemplo, pode ser um conjunto de filas na rede local usados para amenizar mensagens a serem transmitidas posteriormente. Nessa situação, é seguro permitir que mais de uma tarefa, mais de uma task acesse o recurso, desde que não usem a mesma fila. Então, para isso, a construção de um semáforo é alterada para que ele permita um número de valores, por exemplo, de 0 a 4, ou seja, seriam 5 filas ou 4 filas, sendo que ele setado inicialmente com valor máximo, 4. Cada valor correspondente é uma instância específica do recurso compartilhado e o 0 indicando que todos os recursos estão em uso. Então, quando o usuário quer acessar o primeiro recurso, primeiro é checado se existe um recurso disponível. Se o acesso for dado, o valor do semáforo é decrementado em 1. Quando o usuário termina, ele incrementa o semáforo e libera o recurso. Então, para permitir isso, a construção do semáforo é alterada. Ok. A nova função wait teria, então, em alguma parte do sistema, justamente ele verificar se possui, se o recurso está disponível. Se estiver disponível, ele decrementar esse contador do sistema. Essa nossa flag agora não é mais 0 ou 1, ela vai ser de 0 até o valor número máximo desse nosso recurso que a gente tem esse serviço replicado. E caso contrário, a nossa task é suspensa. Então, a nova função signal teria que ser implementada, então, justamente se tem alguém esperando, ele libera o sistema. Caso contrário, ele incrementa o contador. Então, o que acontece é que ele vai decrementando o contador e colocando para utilizar as diferentes instâncias dessa nossa parte do código, dessa nossa memória, desse nosso periférico. Uma vez que ele chega a 0, então vai suspendendo essas tasks e colocando numa fila. Uma vez que vai liberando, ele vai acordando essas tasks. Uma vez que não tem ninguém na fila, ele vai incrementando esse contador até no máximo o valor máximo que a gente tem do dispositivo. Então, o valor em que controla o acesso aos recursos e define que item pode ser utilizado
e não pode nunca ser negativo e também nunca pode ser maior do que o número de recursos que você está tendo. Semáforos binários, então, são apenas um caso especial de um semáforo geral, um semáforo com contador. Então, é aqui justamente um pseudocódigo aqui para pegar o semáforo, aqui para liberar o semáforo, e aqui seria o tipo do semáforo. Justamente, como falado aqui, é apenas um pseudocódigo. Então, aqui como se fosse criando um semáforo relacionado ao conversor ADC. E então você inicialização, então cria o semáforo e coloca ele como se ele tivesse disponível. E a ideia é que quando você vai entrar numa parte do código que precisa em relação ao o conversor AD, então você tenta pegar o semáforo, ou seja, o get ou wait. Uma vez que você conseguiu, você utiliza esse recurso e por último você libera o semáforo. Novamente, isso justamente esse tipo de implementação indica que uma vez que ele chegue nessa linha e ele não consiga pegar, ele vai ser suspenso e ele vai continuar suspenso até que ele consiga pegar o semáforo. Existem implementações como a do FreeRTOS, justamente que você tem um outro parâmetro aqui que você diz por quanto tempo você quer esperar por aquele recurso. Nesse caso, aí você precisa justamente verificar se conseguiu ou não esse recurso para rodar a parte do código ou não. Então, problemas e limitações do uso dos semáforos é que semáforos têm sido amplamente utilizados para impor exclusão mútua e, como a gente falou anteriormente, para sincronização de tasks. São fáceis de entender, simples de usar e implementar. Infelizmente, possuem limitações que é interessante que a gente acabe mencionando. Um semáforo não é automaticamente associado a um item protegido específico. No entanto, na prática é essencial agrupá-los corretamente. Ou seja, se eu criei um semáforo relacionado ao conversor AD, que eu utilize ele para acessar ou não acessar o conversor AD. E isso vai acabar ficando por parte do programador. Isso não é encapsulado junto ao o recurso que está sendo compartilhado. Na operação descrita até agora, não existe o conceito de ver o estado do semáforo. O solicitante realmente faz a pergunta: posso usar o recurso? E se a resposta do não, a tarefa é suspensa e ele entra automaticamente na fila. Novamente, isso depende de como o semáforo foi implementado no sistema operacional. As operações wait e signal formam um par. Lamentavelmente, o mecanismo básico não impõe o emparelhamento. Como resultado, uma task poderia chamar qualquer um deles isoladamente, o que seria aceito como um código fonte válido. Isso pode levar a um comportamento de tempo de execução muito incomum. Traduzindo isso, é que não necessariamente quem conseguiu pegar o semáforo é a pessoa que libera o semáforo. E nem que a ordem sempre você tem que ter um wait depois de um signal. Então, justamente porque semáforos também são utilizados para sincronia de tasks. E é interessante que justamente esse wait signal possam ser chamados por tasks diferentes, por eventos diferentes, como interrupções, e que a ordem entre elas não tem uma ordem entre elas. Mas para exclusão mútua, seria muito importante que o wait viesse antes do signal e que quem chamasse o wait fosse a pessoa que chamasse que conseguisse o wait, ou seja, conseguisse o recurso, fosse a pessoa que liberasse o recurso, a task que liberasse o recurso. Nada impede que o signal seja chamado antes do wait novamente, possivelmente uma fonte de comportamento estranho. Um semáforo deve estar visível no escopo de todas as tarefas que compartilham o recurso protegido. Isso significa que qualquer tarefa pode liberar o semáforo chamando signal, mesmo que seja um erro de programação. Ou seja, mesmo que exista uma task utilizando o recurso, alguém, por erro de programação, simplesmente libera aquele recurso, ele vai ficar liberado. Não existe essa prisão de que quem chamou, quem conseguiu o recurso, é a única pessoa que consegue liberar.
Só porque um recurso tem um semáforo associado a ele não garante proteção. As salvaguardas podem ser contornadas se houver uma porta dos fundos para a área protegida usando um recurso que é declarado globalmente pelo programa, por exemplo, ou então se você tentar proteger com um semáforo alguma parte do código que na verdade chama várias outras partes do código. Então, vamos dizer que você está tentando utilizar um periférico a partir de algumas funções que são disponibilizadas a ele no HAL Abstraction Layer, só que internamente o kernel tem outras funções para acessar esse recurso, esse periférico. Então, o que faz é que a sua proteção na camada de aplicação não vai se estender até outras camadas mais internas do sistema operacional. Então, se você tentar proteger justamente uma parte desse código, você vai conseguir fazer com que as suas tasks não acessem ele, mas o sistema pode acabar acessando ele. Então, pode causar desde problemas realmente, propriamente ditos, mas o mais comum é simplesmente comportamentos diferentes daquele do que seria esperado para um recurso com exclusão mútua, que teoricamente só poderia ser acessado por uma única task ao mesmo tempo. Então, vamos justamente para a implementação de um semáforo com esses controles que não são necessários e não são interessantes para um semáforo, que é justamente o mutex. Então, o mutex é muito semelhante ao semáforo, mas destina-se especificamente a controlar o acesso de recursos compartilhados, ou seja, mutual exclusion, por isso do nome mutex. Lembre-se que o semáforo é essencialmente um mecanismo de controle de fluxo e que a gente pode utilizar para exclusão mútua. Para evitar confusão, nomes diferentes são utilizados para operações de semáforo mutex. Então, uma escolha bem comum também é o lock, em vez do wait, e o unlock no lugar do signal. Nada disso você pode falar do FreeRTOS. A gente vai ver ainda que o CMSIS RTOS ainda faz as coisas ficarem mais transparentes e ele separa mais o que seria um mutex de um semáforo, mas o FreeRTOS chama tudo de semáforo e utiliza as mesmas funções de wait e signal do semáforo para o mutex. A única coisa que muda é a função que cria. Novamente, isso tudo vai ficar mais ainda transparente para a gente, porque a gente vai utilizar a IDE do Cube IDE para criar esses semáforos e esses mutex, o que facilita a nossa vida, mas é interessante que isso muda de implementação para implementação do sistema operacional. O mutex difere de um semáforo de uma maneira crítica. A tarefa que libera o mutex, ou seja, só pode chamar o unlock a tarefa, a task que conseguiu aquele, ou seja, que passou pelo lock, ou seja, que conseguiu tomar para si o recurso compartilhado. Então, justamente se a gente vê pela implementação do pseudocódigo, ficaria exatamente igual. A única coisa é que agora a gente utilizaria tipos e funções relacionadas a mutex e não ao mais o semáforo, mas o como utilizaria para acessar um recurso compartilhado seria a mesma. Por exemplo, criando um agora para, como foi dito anteriormente, para um conversor analógico digital, seria quando você vai, antes de utilizar o recurso limitado, você pede para utilizar e para isso chama o lock do mutex, vai ficar aqui parado por tempo indeterminado nesse pseudocódigo. Quando a task conseguir esse recurso, acessa o nosso conversor analógico digital e uma vez que acessou o conversor analógico digital, ela pode então chamar o mutex unlock para poder liberar para a próxima thread que precisar utilizar o recurso. Então, vamos ver agora um monitor simples. Então, foi apontado que existem limitações e problemas na construção de semáforos e como o text não seria diferente, eles realmente não podem ser considerados construções de programação robusta. O que queremos, então, é uma substituição ao mutex e ao semáforo em termos do programa que provenha proteção para regiões críticas do código,
encapsule os dados junto com a operação que manipulam esses dados, seja fácil de localizar no código, ou seja visível qual é o recurso que ele está sendo utilizado, que seja fácil de utilizar, e o mais importante, e que principalmente o semáforo e o mutex não permitem, é que seja difícil de ser usado de forma errada. É muito fácil utilizar um semáforo de forma errada quando você está tentando utilizar ele para mutual exclusion. Não é diferente também do mutex, embora o mutex tenha camadas de proteção a mais. E simplifica a tarefa de manter a conexão de um programa. Então, a entidade mais utilizada que atende a esses critérios é o chamado monitor. Então, o link para o trabalho onde foi definido está aí, e eu vou botar também como material extra lá no Google Classroom para vocês quiserem dar uma olhada. A estrutura descrita aqui é uma versão simplificada da que tem no artigo, e por isso mesmo ela é chamada de monitor simples. Então, fundamentalmente, o monitor evita que tasks acessem diretamente recursos compartilhados a partir do encapsulamento de recursos. Ou seja, a seção de código crítico é encapsulada, e por isso que fica mais fácil, porque tanto os semáforos, mutex, como filas, todas estão dentro da parte do código que está encapsulada, e outras tasks, outras partes do código não têm acesso a essas definições. Então, mantendo todas as operações dos semáforos mutex locais à unidade encapsulada, escondendo essas operações do resto do programa, ou seja, deixando elas como operações privadas da unidade, evitando o acesso direto às operações semáforo e mutex e seção de código crítico, provendo meios indiretos para o uso de recursos compartilhados. Então, estes pontos são mostrados conceitualmente na versão adaptada do nosso modelo do semáforo, que primeiramente, todo o componente é encapsulado, e o que você tem acesso é a só um meio de entrar e um meio de sair do sistema. Então, o tráfego de entrada é separado do fluxo de saída, sendo roteado para o mecanismo de controle de acesso. Então, observe que nessa disposição os motoristas que estão entrando só podem solicitar a entrada, o que seria o equivalente ao wait. Então, os demais comportamentos seguem como descrito anteriormente. Então, ele vai, uma vez que ele entrou, ele vai tentar fazer o request, ou seja, para acessar o sistema. Caso ele consiga, ele entra na parte crítica do código. Caso não, ele fica dentro de uma fila que já é implementada dentro dessa minha estrutura encapsulada. Note que a fila é feita dentro da unidade e por isso fica interna. O botão fim de uso, o signal, é localizado na rota de saída, então fazendo que só quem está saindo do sistema possa acessar ele. Então, algumas linguagens de programação fornecem uma construção igual ou similar de escrita. Por exemplo, a linguagem ADA tem o Protected Object, que faltou um C ali, né? E que seria bem parecido com isso que a gente tem no monitor simples. Contudo, o monitor simples não é normalmente encontrado em RTOS. No FreeRTOS não é encontrado. Inclusive, do jeito que o FreeRTOS é implementado no CMSIS RTOS, fica um tanto quanto difícil da gente conseguir construir uma seção de código completamente encapsulada que utilize os recursos do sistema de forma satisfatória. Nesse caso, o programador terá que fazer, se você precisar, principalmente, a principal característica a ser considerada é justamente o encapsulamento. É você tentar colocar todos a fila, o semáforo, o mutex, e nessa fila é uma fila diferente do que seria uma fila de dados. Seria uma fila de tasks que vão ficar lá suspensas, esperando para utilizar o recurso. Então, não é simples de implementar isso, todo esse encapsulamento dentro com as funções que são disponíveis no FreeRTOS. Em C++, bastava você encapsular tudo dentro de uma classe, associada a um recurso, a um conversor AD, a um pool de memória. Em C é possível fazer justamente o que já foi mostrado antes, simplesmente separando o arquivo C, onde você teria a criação de todas as funções internas, e um arquivo .h que só iria
liberar o acesso de forma indireta àquele recurso. Então, como seria, vejamos o exemplo em C, justamente de acesso a um conversor analógico digital. Então, a ideia é que você vai ter uma função que seria para conseguir um, um valor do nosso conversor, uma conversão do nosso conversor analógico digital. E a ideia é que dentro do nosso conversor analógico dessa função é que a gente iria chamar um semáforo. Uma vez que conseguisse isso, iria acessar o recurso e depois iria liberar o semáforo. E seria só essa função, e seria escrito no arquivo .c. E o que aconteceria é que você só teria acesso a essa função que é disponibilizada a partir do ponto H. Então, quando você pedir para fazer uma medição, ficaria completamente transparente para quem está fazendo que dentro dessa parte desse código ele está utilizando um semáforo para utilizar ela. Então, o que ia acontecer é que, dado que se você tivesse diferentes threads chamando essa função de conversão, não teria esse problema, porque dentro dessas funções internamente ela já tem os semáforos que vai proteger essa parte do código. E nesse caso, como esses semáforos seriam internos a esse ponto C e que não seriam acessados por outras partes do programa, a utilização de um semáforo ou de um mutex daria na mesma. Em resumo, um monitor simples é usado para controlar o acesso a recursos, muito mais poderoso do que o semáforo, fácil de usar, difícil de usar utilizar de forma errada. Na verdade, fica completamente transparente para o usuário daquele recurso de que está sendo utilizado um semáforo, um monitor, uma fila para evitar o acesso a um dado recurso. Note ainda que a chamada no monitor deve ser embutida no código individual de cada task. Então, falando um pouco sobre uma parte geral. Então, o objetivo principal do mecanismo de exclusão mútua é controlar o acesso a recursos compartilhados. Isso inclui hardware, os periféricos e dados compartilhados e softwares do sistema, como o próprio RTOS. Então, podemos resumir todos a partir desse diagrama, ou seja, quais são os mecanismos. Então, justamente o acesso a recursos do sistema, o acesso aos periféricos, ao hardware e o acesso a dados compartilhados. E tudo isso é implementado de duas formas, seja no baixo nível, que seja a partir de flags, semáforos binários ou os semáforos gerais, e os mutex, e no mais alto nível seria do modo indireto, que são a partir dos monitores simples. Muitas soluções para a contenção de recursos foram propostas na literatura e ainda continuam sendo propostas. No entanto, poucas são utilizadas na prática. Muitos deles acabam apenas sendo mais um artigo. Para programas pequenos ou aqueles com pouco paralelismo, os métodos diretos de baixo nível são bastante adequados, contanto que seja tomado todo o cuidado. Isso também se aplica a projetos que não usam sistemas operacionais formais, típicos na maioria das pequenas funções incorporadas. Então, você pode pegar todos esses algoritmos mostrados aqui e implementar, mesmo que seja no seu no bare metal. É muito comum você controlar o uso de recursos a partir de flags, por exemplo. E você pode ver que semáforos e mutex, na verdade, você só vai adicionando novas funcionalidades a essas flags simples, que eram os bits, para você verificar se algo pode ser feito ou não. Sistemas de tempo real, o semáforo binário tende a ser mais amplamente usado do que o semáforo geral com contador, simplesmente porque normalmente você só tem um único instância do recurso a ser utilizado. Então, mesmo assim, semáforos e mutex têm recursos que podem torná-los inseguros, especialmente quando os programas são grandes e o software é estruturado como uma série de tarefas paralelas cooperando entre si. Então, nesses casos, o monitor simples é uma escolha melhor, ou mais próximo que você conseguir de um monitor simples, ou seja, mais
quanto mais você conseguir encapsular as instâncias do seu sistema, é, mais, mais seguro vai ficar o seu sistema. Então, por isso que é interessante, por exemplo, utilizar uma linguagem C++ que possui orientação a objetos, que é uma linguagem muito paradigma, que aceita a orientação a objetos e com isso vai proteger mais o seu código, mas para o mesmo tempo esse código vai ficar maior. Então, a tendência é que os sistemas embarcados, agora que possuem mais memória e maior poder de processamento, utilizem cada vez mais linguagens em que a orientação a objetos é possível. Mas não sei, tipo, é muito utilizado ainda o C para em sistemas embarcados, dado o seu poder, justamente ele mesmo sendo uma linguagem estruturada, ele tem um poder de lidar com o baixo nível muito alto, e só que com a frase clichê, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, e que justamente você conseguir encapsular recursos quando você está trabalhando com C acaba sendo muito mais complicado do que quando você está lidando com linguagens orientadas a objetos. Então, esse foi o capítulo 3 do nosso livro texto, e justamente como falei anteriormente, na próxima aula vai ser justamente a aula de quinta-feira para a gente ver esses recursos de semáforos e mutex quando a gente está trabalhando, inclusive também sobre desabilitar e habilitar interrupções quando a gente estiver trabalhando com o FreeRTOS. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula.